Sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo de estreia, nós iremos tratar de um dos assuntos mais polêmicos do livro do Apocalipse, que é sobre as duas testemunhas. Fica comigo, não sai daí, porque depois da vinheta nós vamos para o Bíblia na Prática. Muito bem, para quem não me conhece, eu sou o pastor Aristides Rocha e neste vídeo, é claro que eu não poderia deixar de falar de um dos assuntos mais polêmicos do livro de Apocalipse, é um grande desafio. Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu preciso pedir a vocês que me ajudem, deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para não perder nada, ok? Combinado? Bom, para que nós possamos ir direto para o nosso assunto, eu preciso aqui ir para a minha segunda tela. Eu vou estar aqui no cantinho com vocês, tá? E aqui na grande parte da tela, eu tenho aqui os meus sliders, tá? Bom, bem como nós falamos no começo do vídeo, queremos tratar sobre uma das maiores polêmicas, que é das duas testemunhas, quem serão? Elias e Enoque, Elias e Moisés. As duas testemunhas representam a igreja. As duas testemunhas, elas são o Antigo Testamento, o Novo Testamento, enfim. Nós sabemos que há vários conteúdos nesse sentido. Há vários livros de escatologia bíblica, do Apocalipse, que falam sobre as duas testemunhas. Muitos autores, muitos líderes e muitos vídeos também. Mas eu decidi fazer aqui uma exegese muito singular a fim de esclarecer muita coisa, tá? Então, para isso, eu aqui fiz alguns pontos, algumas ponderações, e eu reconheço que nesse espaço do meu primeiro slide, eu não consegui colocar todo o versículo, ou seja, todos os versículos que falam das características e sinais das duas testemunhas. Em Apocalipse, capítulo de número 11, do verso 3 ao 12, estão todos os versículos que abordam sobre as duas testemunhas. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz uma concatenação, né? Eu só fiz aqui algumas observações, alguns destaques para a gente entender bem, entender melhor. Mas antes disso, de fazer aqui uma leitura das características e sinais dessas duas testemunhas, eu preciso também, antes de tudo, falar para vocês que no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, verso 11, e em Apocalipse, capítulo 11, verso 4, nós temos uma definição muito clara, que eles são as duas oliveiras de Deus. É isso mesmo. Mas aqui, um pouco mais abaixo, nós aqui temos um destaque, ou destaques, desde o capítulo 11, do verso 3 ao verso 12, sobre as duas testemunhas, tá? Primeiro, elas irão profetizar por 1260 dias, tá? Elas são as duas oliveiras, bem como eu já falei, Zacarias 4:11, Apocalipse 11:4, até rimou, né? Elas têm poder de fechar os céus, converter águas em sangue, também terão poder de ferir a terra com toda a sorte de praga, e após acabar, né, o seu testemunho, elas serão vencidas pela besta, pela primeira besta, que é o anticristo. Seus corpos serão expostos na praça e depois de 3 dias e meio, elas serão ressuscitadas. Não sei se meu áudio está estourando, tá? Vou ficar aqui um pouco mais distante do microfone. E depois que elas forem ressuscitadas, elas ouvirão uma voz do céu que falará: vem e suba, ou vem e subam para cá, tá?
Então, esse primeiro slide só é para a gente aqui destacar as características e sinais que essas duas testemunhas vão realizar. Características, elas vão ser, né? São duas oliveiras de Deus, enfim. E os sinais que elas vão realizar dentro do período tribulacional. E eu fiz aqui um destaque bem quase no rodapé do slide, né? Bem baixo, bem abaixo aqui, que as linhas de interpretação dizem que as duas testemunhas são, ou seria, né? Seriam Elias e Moisés, Enoque e Elias, a igreja. Vejam só, existe linha de interpretação que falam que a igreja é representada pelas duas testemunhas, que a igreja vai morrer, né? E também há uma linha de interpretação que fala que as duas testemunhas, na verdade, representam o Antigo e Novo Testamento. Nós vamos por etapa, tá? Vamos primeiro para a testemunha mais polêmica, que é Elias. É isso mesmo. Será que Elias vai ser uma das testemunhas? Vamos aos textos. Nós temos um texto emblemático no Antigo Testamento que fala sobre Elias. Malaquias, capítulo de número 4, verso 5 e verso 6. Diz assim, verso 5. Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha só. Só nesse versículo eu já conseguiria desfazer da interpretação, da linha de interpretação que falam que Elias é uma das duas testemunhas. Só no verso 5. Sabe por quê? Vamos lá. Vamos tentar aqui fazer uma exegese bem rápida. Primeiro, nós não devemos nos atentar aqui à primeira parte do versículo, senão à segunda parte. A última parte do versículo 5. Diz assim, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós temos o entendimento quase da maioria, né? 99% dos estudiosos, teólogos, que defendem suas linhas, que o dia do Senhor, ele aponta justamente para o conjunto de eventos que acontecerão dentro do período tribulacional. É isso mesmo. São todos os eventos que acontecerão dentro do período tribulacional. Então vamos lá. As duas testemunhas, elas serão levantadas dentro do período tribulacional. Tá? Então, sendo assim, como é que Elias é uma das testemunhas, se o texto diz que eis que eu envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor? Então não pode ser Elias, porque Elias vem antes. É o que o texto, pelo menos, está dizendo. E as duas testemunhas vão estar levantadas dentro do período tribulacional. Então, uma das testemunhas não pode ser Elias, porque ele vem antes do período tribulacional. Mas o verso 6, ele vai nos dar um norte melhor. Nós vamos melhorar aqui no entendimento, tá? Diz assim o verso 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Você prestou atenção que nós começamos aqui tentando entender que Elias vinha. Tá, Elias vem. O texto é claro. Mas ele não iria chegar antes do terrível dia do Senhor. Então aqui, Elias não pode ser uma testemunha das duas que vão ser levantadas. Segundo, o texto não está falando da pessoa de Elias. É muito pior do que a gente imagina. O texto está falando de João Batista, porque a profecia de Malaquias, capítulo 4, 5 e 6, que fala que enviarei o profeta Elias antes do dia terrível do Senhor,
e que ele vai converter o coração do pai a filho, filho a pai e etc, né? Como nós lemos. Nós vamos ver o cumprimento desta profecia do Evangelho de Lucas, capítulo 1, 17, que é justamente o texto que fala do nascimento de João Batista. Então não seria Elias. Seria o que então? A unção de Elias. A unção, porque Elias não pode vir. Não existe nenhum texto que tenha ou que tenha indicações de que Elias é a testemunha. Não existe nada sobre isso. Nada. Ah, mas Elias e Moisés apareceram no Monte da Transfiguração. Isso não quer dizer nada. Porque o texto aqui diz que esse Elias que vai ser enviado, que ia ser enviado, ele iria converter o coração dos pais ao filho, dos filhos aos pais, e que esse personagem não é o próprio Elias, é a unção de Elias. Então vamos ler Lucas capítulo 1, 17, diz assim, ó, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, olha só o texto, para converter os corações dos pais aos filhos e dos rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Olha, os textos comprovam muita coisa. Claramente não é Elias que vai ser ou que pode ser uma das testemunhas, porque ele foi profetizado em Malaquias antes do dia do Senhor. As características aqui, elas envolvem a unção de Elias e a virtude de Elias em Lucas capítulo 1, 17, se cumprindo em João. Mas nós temos mais um texto aqui, tá? Temos mais um texto. Vamos lá. O segundo slide você acompanha aí na tela. Mateus capítulo de número 11, verso 13 e verso 14. Olha só, diz assim, ó. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Verso 14. E se queres dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Pronto. O próprio Jesus diz que João é o Elias que havia de vir. Como é que Elias vem para ser o João Batista da sua época e vai voltar de novo para ser testemunha? Não tem cabimento. Então, Elias não é uma das testemunhas. Mas temos outra testemunha. Temos Moisés. Mas Moisés não morreu. Como é que Moisés vai sair de onde está, voltar para a terra, ocupar um corpo de novo para ser testemunha? Não tem cabimento. Mas há quem diga e duvide que Moisés não tenha morrido. Não é isso que o texto diz. Vamos lá? Moisés morreu e eu separei aqui 2 textos que comprovam de forma contundente que Moisés morreu. E morrendo Moisés, não pode voltar e nem ser tampouco uma das testemunhas. Vamos lá? Deuteronômio, capítulo de número 34 e verso 7. Era Moisés de idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca envelheceram e nem perdeu o seu vigor. Josué, capítulo 1, verso 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun. Então, não existe cabimento de uma pessoa que já morreu voltar à vida ocupando um corpo ou o mesmo corpo para ser testemunha. Não tem cabimento. Eu já quero adiantar para vocês que o que apresenta Apocalipse, capítulo de número 11, é simplesmente a unção. E eu tenho linha de interpretação para isso. O slider que nós lemos aqui, nós acompanhamos o slider 1, ele fala de que Elias vinha, mas quando veio a sua unção e a sua virtude sobre o profeta João. Então, já estou te adiantando que o que vai acontecer é que 2 homens irão ter a mesma unção de Elias e a mesma unção de Moisés. É isso que nós temos até agora
de comprovações. Mas tem outros que, quando não falam que Elias e Moisés, falam que Elias e Enoque. Então não pode ser Elias, a dupla está desfeita. Não pode ser Moisés, acabou a dupla. Mas ainda insistem em dizer que é Elias e Enoque. Vamos ver se realmente pode ser Enoque. Deixa eu passar aqui meu slider. Tá? Pode ser Enoque? Então vamos ver. Eu separei aqui um texto, ó. Hebreus, capítulo 11, verso de número 5. Diz assim, ó: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Olha, se não é Elias e Moisés, muito menos será Elias e Enoque. Como Enoque poderia voltar para ser testemunha se o texto de Hebreus capítulo 11, verso 5, fala que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não tem sentido nem cabimento que Enoque seja uma das testemunhas, porque Deus já o transladou para ele não ver a morte. Será que Deus voltou atrás com o que ele fala? Será que Deus tem amnésia? Claro que não. Não pode ser Enoque. As duplas estão desfeitas. E agora, o que fazer? Voltando aqui para a questão das testemunhas, como nós falamos aqui no começo, Apocalipse, capítulo 11, verso 3 e verso 12. Irão profetizar 1260 dias, são 2 oliveiras, têm poder de fechar os céus, converter águas em sangue, ferir a terra com toda sorte de praga, e após acabar o testemunho serão vencidas pelo anticristo. Seus corpos serão expostos na praça, depois de 3 dias e meio serão ressuscitadas e ouvirão uma voz do céu que falará para eles subirem. Então, definitivamente, nós não conseguimos precisar, recorrendo aos textos bíblicos, que as testemunhas serão Elias e Enoque ou Elias e Moisés. As testemunhas, na verdade, serão 2 homens judeus levantados dentro do período tribulacional, e elas possuirão, por sua vez, a unção que estava sobre Elias e sobre Moisés. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse esclarecimento. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, me ajudando neste canal. Esse é o nosso primeiro desafio. Eu acredito que eu consegui ajudar muita gente. Se você não entendeu bem, ou mais ou menos, o que você faz? Volta o vídeo, pausa o vídeo e vai lendo os versículos devagar. E você vai realmente chegar a uma conclusão e a um denominador comum. Ok? Deus abençoe. Paz do Senhor a todos. Fiquem com Deus.